Oi, boa tarde. Fala muito bem português. Não muito bem. Então vou tentar o máximo para falar mesmo em português do jeito certo, mas vamos ver como vai ser. E agradeço muito de estar novamente aqui, né? A última vez foi em 2017 e sim, realmente foi assim que só conheci o professor Vasconcelos por causa de um erro. Porque foi assim, geralmente antes de um intercâmbio você tem que fazer uma coisa que se chama Learning Agreement, um concordo de aprendizagem. E eu fiz, cheguei aqui na reitoria e eles disseram não deu certo. Então eu tive que encontrar outros cursos que ainda não fiz lá na Alemanha para conseguir aqui, e foi felizmente o curso do professor. E sim, hoje estou aqui para apresentar choque cultural. Mas por quê? Realmente, em 2011, então, na minha permanência aqui no Brasil, tive um choque cultural. Às vezes muito grande, às vezes deu certo ao fim. E o problema, todo mundo que vai embora para um intercâmbio, para qualquer país, vai enfrentar é mesmo estresse e choque cultural. Isso depende como você vai avaliar e mudar a sua percepção em relação a isso. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro um pouco sobre estresse, né, que vocês entendem porque é importante de pensar sobre estresse. Além disso, eu vou falar sobre choque cultural, o que é a aculturação, que sempre vem com um choque cultural. Depois vou falar sobre as coisas negativas desse choque. E ao fim, quais coisas a pessoa e também o meio ambiente pode fazer em relação a isso. Sabe? Então, cada pessoa que está já aqui vai saber de uma situação onde outra pessoa ficou e foi assim curioso porque você não está tão estressado. Porque para outra pessoa já era o ponto de acabar com essa situação. Tá? E por causa disso, vamos assistir agora um vídeo, não sei o que ele vai tocar, vai ser sobre um cara na biblioteca. Oh, I'm so sorry. I'm gonna clean it up. Hold on. It's a good study snack. You guys want some? No, thank you. Então, isso já mostra uma situação onde você está, depende da sua percepção, né? Teve pessoas aqui que riram e não ficaram estressadas de nenhum jeito, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber o que é isso. Não está funcionando. Teste. Vamos lá. Que cada pessoa tem a sua própria realidade, né? Então, como você vai perceber uma situação dessa depende de quê? Do seu tempo, da sua situação e também da sua identidade e a mais identidade cultural, tá? E por causa disso, por causa de estresse, houve uma pessoa que é bem conhecida na psicologia, é Lazarus, que desenvolveu um modelo em relação de lidar com o estresse. Espero que vocês conhecem, mas depois vocês vão conhecer com 100% de certeza.
Então, primeiro é o meio ambiente aqui. Vem um estímulo para você e você vai decidir por um filtro de seleção, de percepção, aqui, se esse estímulo vale a sua pena, tá? Depois, vai ser decidido aqui na primeira avaliação, que é um estímulo positivo, um estímulo irrelevante ou um estímulo negativo. Se for um estímulo negativo, como esse cara comendo muito barulhoso, pode ser para uma pessoa que não tem tempo, que vai escrever uma prova amanhã, por exemplo, e quer mesmo focar no assunto, vai avaliar essa pessoa, então, com um perigo. Depois vem a segunda avaliação, que é se você tem recursos, meios suficientes ou insuficientes. Então, nesse caso, com o cara que vai ter amanhã uma prova, ele vai achar, poxa, eu não tenho recurso suficiente para ficar aqui. Então, ele vai perceber essa situação como estresse. E agora vem a coisa que é bem importante, é a realização onde você vai focar. Então, você pode focar na situação, então, o problema. Então, você pode ir lá para esse cara, vai dizer, olha, eu não tenho tempo, você pode ir embora. Ou mesmo essa pessoa vai embora. Ou a pessoa vai dizer, olha, eu fiquei tão estressado já no último tempo, foi muito legal, então talvez vai ir. Tá? E ao fim, vem a reavaliação da situação inteira. Tá? É claro, mais ou menos para vocês? Tá, ótimo. Então, vamos lá. O que significa um choque cultural? Antes de definir choque cultural, é mesmo que eu tenho que definir um pouco a cultura. Cultura pode ser qualquer coisa mesmo ao seu redor. Então, religião pode ser comida, pode ser música. Mais importante nisso, a língua. E com a língua vem o quê? Valores, comportamento, o jeito mesmo de falar e se comportar. Tá? Agora eu vou dar 2 exemplos de pessoas que foram de um intercâmbio de um jeito para outros países. A primeira pessoa disse aqui que foi para a Alemanha, que foi chocada que no domingo não tem lojas abertas na Alemanha. Né? Nenhum jeito, só restaurante ou hospitais. Outra pessoa foi para o Brasil e disse, olha, foi muito legal que as pessoas ficam tão vivas aqui, barulhosas, e gostei. Até uma pessoa gritou lá na rua e a pessoa achou que aconteceu algo, mas não foi. Então, vocês acham que esses 2 exemplos, são um choque cultural? Não muitas pessoas concordam. Enfim, isso pode ser um começo de um choque cultural. Mas choque cultural isso não é. Nós vamos descobrir agora por quê. A primeira pessoa que encontrou uma definição foi o antropologista Boberg. Isso foi já muito atrás, então em 1960, e ele disse o seguinte: um choque cultural se apresenta como ansiedade resultante de perder todos os nossos sinais e símbolos familiares das interações sociais. Então, mais ou menos, você perde a sua fundação social porque você está num outro país. Então, isso pode gerar ansiedade. Hoje em dia as pessoas falam de estresse, mas pode gerar isso também. E só para dizer, porque realmente esqueci, estresse não significa estresse em todos os lados do mundo. Então tem, possamos culturas como o budismo, então China, budismo e taoísmo da China, que vão interpretar estresse não como estresse no jeito das pessoas como nós estamos interpretando isso
dos Estados Unidos, da Alemanha ou do Brasil. Então, eles não acham do mesmo jeito. Então, você já deve prestar atenção nisso também com questionários. Tá? Enfim, Oberg definiu também 4 estados de choque cultural. A lua de mel, então, significa a fase inicial, onde você tem muita euforia, muita motivação, você quer mesmo ficar lá no país. O segundo estado é crise. Então, vai acontecer algo contigo que pode gerar isso. Por exemplo, uma coisa assim que você não sabia que na Alemanha nada está aberto no domingo. A terceira coisa vai ser a recuperação, que é mais ou menos a primeira adaptação. Você já aprende um pouco sobre a cultura, também a cultura brasileira, um pouco da língua. E, ao fim, vem a adaptação. E também, talvez, a integração. O problema nisso foi que é muito fechado. Além disso, você não tem nada a ver com o tempo. Então, ele não definiu quanto tempo mais ou menos isso pode precisar. E também é mais ou menos fácil de dizer. Vamos lá, tem outras definições, como a curva U. Essa curva vocês vão ver mesmo nesse assunto muitas vezes. Mas o problema é bem fácil também, como a teoria de Oberg, e só tem mais a habituação e comunicação. Com os eixos de tempo e alta consciência cultural. Por causa disso, houve uma outra pessoa, Bullerhorn, que redefiniu essa curva como a curva W. Porque você pode ter, eu tive na Alemanha, posso dizer o exemplo, um choque cultural novamente no momento você entra a sua cultura de origem. Por exemplo, comigo foi assim, que fui para a Alemanha. Aqui todas as pessoas no ônibus estão mais ou menos barulhosos, cantam, uma pessoa chega, pede algo, muita comunicação. Então, fiquei lá em Frankfurt, no aeroporto, e peguei um trem. E o trem foi lotado. Não houve nenhum som. Nenhuma conversação, nada. E isso foi a primeira vez que eu entendi, ok, você voltou para a Alemanha. Tá? Mesmo assim, isso não representa de verdade o que acontece na sua pessoa no momento do intercâmbio. Por causa disso, o Kim, de Japão, definiu a dinâmica de estresse, adaptação e crescimento. E vocês vão ver que realmente o intercâmbio, então a adaptação cultural, é uma luta, né? É um espiral que vai sempre se mudar entre sucesso e falhanço, né? O erro. E ao fim, um dia, né? Depende de quanto tempo você vai ficar mesmo nessa cultura, você chega aqui e você está mais ou menos adaptado para essa cultura forasteira. Tá? Vamos falar mais sobre isso mais tarde. Agora vem os iniciadores de um choque cultural. Tem 4 níveis: o nível de percepção, tem um nível de comunicação, nível psicológico e também o nível de mudanças socioculturais. Percepção quer dizer, como já tinha dito, você está num local forasteiro, significa você perdeu mais ou menos a sua fundação da sua cultura e você vai sentir que onde você está não funciona mais do mesmo jeito como antigamente funcionou. Tá? Além disso, a percepção pode ser bem diferente em relação, por exemplo, de tempo. Eu tenho uma orientação para o futuro. Então, sempre quer dizer que eu vou pensar e planejar todos os meus dias. O que vai acontecer, o que eu vou fazer. Isso não funcionou aqui no Brasil. Né? Como o professor já disse, eu sempre estava lá na hora e ninguém está lá comigo. Qualquer coisa que acontecia, eu estava lá. Mas, enfim, então isso já pode ser uma diferença. O nível mais importante é a comunicação.
Por quê? Pela língua, vem todos os jeitos como você vai comunicar e te expressar em relação a outras pessoas. Então, significa, no caso, se você não sabe falar a língua, você não vai participar na cultura. E isso pode gerar problemas também. O nível psicológico é mesmo um nível de emoções e problemas que você pode ter por causa desse estresse. Tá? Então, por exemplo, emoções de medo, raiva, ansiedade também. Mas vem mais sobre isso mais tarde. E, ao fim, nível de mudanças socioculturais podem ser também um nível que ninguém muito pensa nisso. Por exemplo, o que acontece se você tem uma pessoa que está casada com uma pessoa de uma outra cultura? Então, pode ter também um choque cultural. Por quê? Porque vem duas culturas e essas duas pessoas têm que mais ou menos lidar com a situação. Podem ser os pais da esposa, do esposo, pode ser também mudanças como guerra, morte de uma pessoa importantíssima para você e outras coisas. Porque isso vai mudar o seu comportamento dia para outro, tá? Sim. Além disso, muitas pessoas não pensam na situação que a cultura também define mais ou menos como você vai agir numa situação de estresse. Por quê? Por exemplo, uma cultura de individualidade, Brasil é mais ou menos uma cultura desse jeito, Estados Unidos muito, também a Alemanha. Na cultura de individualidade, você quer ser autônomo porque você quer resolver os seus problemas sozinho. Ao fim, você é um individual. Além disso, individualidade significa que você escolhe todas as coisas durante a sua vida. Isso pode gerar também estresse. Porque uma cultura coletiva, onde os pais, por exemplo, vão dizer você tem que estudar disso, você vai casar com essa pessoa, você não tem essa escolha, nenhum jeito. Tá? Em cultura coletivistas, pode ser que você vai sentir estresse porque você tem que cuidar da sua família. Porque eles ficam mais próximos, a família é mais ou menos cuidados pelos jovens da família, e isso pode gerar muito estresse também. Tá? E também, na Turquia, por exemplo, muitas pessoas de arábicas podem envergonhar a família. Né? Por exemplo. É mais ou menos claro até agora? Tá. Então, agora vem a aculturação. Né? Mas vamos lá o que significa mesmo. O Kim definiu a aculturação assim. A aculturação é o instinto inato de auto-organização e a capacidade de adaptação devido à necessidade de consciência. Porque todo mundo gosta de um hábito. Você gosta de conhecer as coisas, como funciona, e não se irritar todos os dias. Tá? Além disso, é um processo dinâmico de aprendizagem de um novo contexto cultural e a renúncia a integração do antigo contexto. Tá? O Kim definiu 4 fatores de influência na adaptação. Primeiro vem o fator de comunicação, como já tinha dito, é o fator sempre mais importante, porque pela língua chega tudo. Nessa definição é operacional mais importante também, porque é a sua capacidade de usar a aprendizagem das coisas culturais na situação social certa. Porque se você vai usar, não sei, por exemplo, um cheiro, numa situação fora na Alemanha ou Estados Unidos, por exemplo, numa situação, por exemplo, com uma pessoa completamente desconhecida, pode gerar muita confusão, né? Além disso, fatores do meio ambiente, hospitalidade, por exemplo, nos Estados Unidos, todas as pessoas são bem-vindas. Na Alemanha não é assim. Na Alemanha ninguém vai chamar você, num primeiro momento, um amigo. Porque você tem que ganhar ser amigo, essa amizade. Né?
Além disso, de fatores individuais, as capacidades. Então, se você tem a dedicação, motivação, a capacidade de falar a língua, etc. E também, ao fim, sempre vem a transformação intercultural, né? Como já tinha dito, que fica mais ou menos aqui. Sim. Todas as pessoas que vão embora para um outro país, uma outra cultura, têm uma certa motivação. Nós temos, por exemplo, refugiados, imigrantes e viajantes. Então, vamos mostrar quais são as duas perguntas. Primeiro, é importante ou não para essa pessoa de manter a identidade original da cultura, né? De onde essa pessoa vem. E a segunda pergunta é a importância de manter o contato com a cultura forasteira. Significa um viajante, uma pessoa que somente visita um país, não vai ter muito interesse de manter o contato com a cultura forasteira e vai mais ou menos manter a identidade própria, tá? Um imigrante, ao contrário, porque ele vai emigrar para um país onde essa pessoa quer ficar, vai querer manter o contato com a cultura e vai diminuir mais ou menos a identidade cultural original. Sim, então vamos resumir o que significa um choque cultural. Primeiro, é um sofrimento percebido subjetivo pela pessoa. Então, pode ser que na mesma situação, com as mesmas capacidades, uma outra pessoa vai perceber a situação não é estressante. É um conjunto de problemas ou uma situação extrema. É sempre um confronto entre a sua própria cultura e a cultura forasteira. Sempre é uma mudança, defesa ou irritação da sua identidade cultural. E, ao fim, às vezes, não sempre, mas a maioria das pessoas sente-se alienado, né? Tá. Até aqui algumas perguntas? Agora vem o lado escuro do intercâmbio. Porque todo mundo fala sobre intercâmbio de um jeito bom, que é muito bom, você deve ir embora, mas ninguém fala o que pode acontecer contigo. Porque as pessoas que não falam sobre isso não querem mais falar. Então, as consequências podem ser sintomas psicossomáticos ou emocionais, como já tinha dito, ansiedade, medo, raiva, sobrecargo, por exemplo. Sim, pode ser também sentimentos de deprivação, incompetência. Por exemplo, incompetência é muito comum. Eu conheço uma pessoa do Brasil que mora agora na Alemanha e essa pessoa não sabe ainda muito bem falar alemão. Então, houve uma situação, uma briga de verdade, onde essa pessoa queria se expressar, mas ao fim não conseguiu nessa situação, por causa de raiva e também da baixa capacidade de falar a língua. Então, se sentiu incompetente, muito estressado, com muita raiva, mas tem que perceber a situação que foi mesmo a capacidade de falar em língua, nada mais além disso, né? Outras coisas podem ser confusão de rolo, então você não sabe como você deve agir. Por exemplo, uma amiga minha foi para a Coreia do Sul e lá tem uma hierarquia, então mulheres geralmente ficam meio baixo, mas ela estava uma moça mesmo da Alemanha, então ela não queria disso, então confrontou os homens lá e ao fim o que aconteceu foi que eles mandaram ela embora, né? Sim. E coisas que foram encontradas de pesquisadores é depressão, né? É claro, ansiedade, performance baixa por causa do estresse ou ansiedade você sente e, como já tinha dito, volta cedo, né? Significa que uma pessoa vai acabar talvez de 2 meses já o intercâmbio e vai embora. Até eu pensei nisso também, porque fiquei com tanta raiva aqui no Brasil por causa de muitas coisas que não queria mais.
E agora somente vem a percepção, a interpretação da situação. Para mim foi que investi muitas coisas para a viagem, então não queria acabar com isso. Né? Então aguentei um pouco mais e ao fim gostei. Né? E como nós aprendimos ontem, podem também gerar problemas gastrointestinais. Então, por causa da comida, por causa do estresse em relação às suas bactérias, etc. Isso pode também ser um fato grande. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas comem muito carne. Na Alemanha, um pouco também, na comida tradicional, mas não a comida que você come todos os dias. Né? Isso pode também gerar muitos problemas. Por exemplo, você não come carne. Imagina vivendo no Brasil. É meio difícil. E o que você pode fazer para melhorar essas coisas? Tem duas coisas gerais: recursos externais e recursos internais. Então, internais significa recursos da pessoa, externais do meio ambiente. Ok? Então, comportamento positivo em geral é ajuda proativa e não reativa. Em alemão seria das Kind ist in den Brunnen gefallen, significa a criança já caiu na fonte. Então já era a situação. Você tem que ajudar antes que uma grave coisa vai acontecer. Isso significa também que é uma ajuda constante e não somente uma orientação. Porque geralmente hoje em dia, agora é assim. Você vai tentar uma vaga para um intercâmbio, você vai conseguir tudo, você vai fazer a documentação e você vai embora. E o que vem? Nada. Então você fica sozinho com os problemas que você pode ter. Sim, o que é muito importante também é mais contato informal com grupos nativos. Significa, por exemplo, programas de mentor, programas de buddy, o tandem, então onde duas pessoas ficam juntos lá na cultura forasteira e aprendem a língua, ficam juntos, ficarão amigos, etc. Isso é muito importante, né? Porque é um certo apoio, geralmente, que as pessoas gostam, porque numa situação de estresse, de depressão, ansiedade, o apoio social sempre ajuda, né? Além disso, devem ter seminários sobre coisas interculturais. Significa que você deve entender que uma pessoa que fica na sua cultura vai ter um pouco mais uma situação difícil que uma pessoa nativa. Sim, uma mente aberta para problemas de estrangeiros, né? Porque realmente os problemas são os problemas. Você talvez pode achar que não é um problema, mas essa pessoa é. E reflexão da própria cultura e identidade cultural. Então, uma boa ideia seria fazer um intercâmbio, por exemplo, e depois você vai saber como é para o brasileiro ficar numa outra cultura. Ou você vai ter mais ou menos um contato amplo, grande com essas pessoas estrangeiras que ficam aqui. É difícil, não vai ser muito agradável sempre, porque você vai ter problemas com isso também, mas ajuda. E, mais importante, paciência e tolerância. Paciência significa, se uma pessoa tenta de falar a sua língua, você deve ter paciência, né? E também tolerância, porque a capacidade de cada um é diferente. Eu tive sorte porque eu estudei muito a língua portuguesa, por causa disso eu sei falar um pouco em português agora, né? Mas ao fim isso é muito importante, tá? Agora vem as características da personalidade. Mais importante é a resiliência. Então o jeito você vai agir. Significa, uma situação é estressante para você, pode ser o quê? Um problema ou um desafio. Um problema vai ser sempre uma conotação negativa. Um desafio vai ser um desafio. Você quer resolver o problema, você tem o controle da situação e ao fim você querer superar a situação. Tá? É que é mais ou menos ruim de falar disso, mas é controle de emoções também. Então, eu tive muita raiva.
Chegou uma hora com muita raiva e eu acabei com a situação. Quer dizer, gritei e fui embora. Mas isso não foi muito legal, porque foi no meu aniversário. Né? Mas controle de emoções também é importante, porque você pode ter uma certa distância depois da situação e pensar o que aconteceu comigo, o que aconteceu com as outras pessoas e o que gerou essa situação. Sim, além disso, flexibilidade e pensamento crítico em relação à cultura. Né? Isso dá mais ou menos a capacidade também de pensar sobre a sua cultura, a outra cultura e também sobre os problemas. Mas mais importante em qualquer campo é a autoeficácia. Então, você sabe, numa situação que está estressante ou um problema, que você pode resolver de qualquer jeito essa situação. E isso dá o quê? Força, motivação e dedicação. Então, isso é muito importante mesmo, além das outras coisas. Vem mais coisas, mas eu vou falar pouco sobre isso. É uma personalidade estável, então uma pessoa que nem sabe a própria identidade não deve fazer realmente um intercâmbio. Pode fazer um intercâmbio, mas vai ser muito difícil, pode ser até um horror e pode ser muitos problemas ao fim em relação a esse intercâmbio. Então sempre é uma escolha. Eu encontrei uma moça assim que não sabia ainda em relação à identidade o que ela quer mesmo ser e foi embora para um intercâmbio. Então isso pode mesmo, como eu vou dizer, estabilizar a identidade ou pode ser o contrário, né? Destabilizar. Sim. E também cultural fit. Por exemplo, pessoas como os brasileiros podem ir sem problemas para os Estados Unidos, porque você tem uma alta hospitabilidade. Você gosta de outras pessoas, falar com as outras pessoas. Os Estados Unidos estão do mesmo jeito, eles gostam muito de falar. Na Alemanha vai ser muito difícil. As pessoas vão chegar, oi, por que você fala comigo? Eu não conheço de você. Né? Pode ser que você vai encontrar uma pessoa que é diferente, mas em geral as pessoas na Alemanha não gostam de bate-papo. Né? Porque bate-papo faz o quê? É perda de tempo. Né? E participação e motivação proativa. Participação é muito, muito, muito importante. Se você quer mesmo ter um intercâmbio bom, você não fala a sua língua materna, você não deve ficar só no seu quarto, você tem que ir para festas, encontrar pessoas, encontrar, não sei, sítios onde está coisas culturais, etc. Uma pessoa que realmente só estuda não vai ter uma boa experiência. Né? Sim. Além disso, já tem hoje em dia coisas que podem melhorar e também testar esse choque cultural. Primeiro, que já é bem antigo, de 1989, é NeoFFI, que é um modelo de 5 fatores da personalidade. E, por exemplo, uma coisa nesse questionário bem importante é neurocitismo, porque neurocitismo é positivo, é correlacionado positivo com depressão e ansiedade. Então, se uma pessoa vai ter um fator bem alto no neurocitismo, não é uma boa ideia de ir embora. Né? ICAPS, de Matsumoto, de Japão, por exemplo, é um questionário onde você pode testar se você tem mesmo a capacidade de ir embora. Então, eles testaram isso com estudantes lá no Japão e, depois de 3 meses, eles podem dizer como seria a adaptação cultural. Então, isso é legal. E, ao fim, se você já teve um choque cultural e que foi muito ruim, é a terapia racional emotiva de comportamento deles. Porque essa, como de Lazarus, esse modelo é um modelo de reavaliar a situação, fica um pouco distante da situação e pensar mais sobre isso, né? Mas na terapia. E, para mim, as minhas dicas seriam empatia e entendimento, significa para todos os lados, então para a pessoa do intercâmbio,
e também para as pessoas lá na cultura, porque o que é mais importante é jogar o egocentrismo fora. Egocentrismo significa se você pensa sobre você. Eu tenho problemas, eu tenho estresse. Mas o que está com as outras pessoas que agem contigo? Eles não têm? Então, desse jeito, você vai aprender mais ou menos um pouco melhor a cultura, como se age, etc. Além disso, aprendizagem da língua. A aprendizagem da língua é a coisa mais importante. Como já tinha dito várias vezes, com a língua vem a cultura. Tá? Sim. E uma coisa que aprendi mesmo nesse encontro com essa menina de identidade ainda não certa é você não deve olhar para self-fulfilling prophecies. Então ela fez au pair. Au pair, vocês conhecem, eu espero, né? Cuidar família, criança numa família. E ela fez o quê? Ela olhou para a internet o que tem lá, as experiências. E eles sempre falaram as coisas negativas. Então, vai criar o quê? Uma expectativa negativa sobre o pair. Então, vocês não devem olhar para as coisas assim. Em relação de documentações, ajuda é bom, né? Mas em relação de experiência, você tem a sua própria realidade. A sua experiência na mesma situação vai ser uma outra do que a de uma outra pessoa, né? Sim. Agora vem uma frase que só entendi depois do meu intercâmbio. A frase em alemão seria: Fremd ist der Fremde, nur in der Fremde. Significa alienação verdadeira só sendo um estrangeiro num país estrangeiro. Então significa o quê? Você sabe de onde você vem se você for para um outro lugar. Eu só entendi que mesmo sou alemão aqui no Brasil. Porque antes não pensei, você não é alemão muito, você não faz as coisas que todas as outras fazem, mas realmente eu sou, né? Sim. Muito obrigado pela atenção e eu espero que vocês gostaram.